A Era de Ouro e Conflito. A dinastia macedônica entre os anos de 867 e 1081. Império Bizantino viveu um de seus períodos mais marcantes, a chamada Dinastia Macedônica. Esse foi um tempo de conquistas, reorganização e poder, mas também de tensões internas que plantariam as sementes da crise futura. Tudo começa com Basílio, e um homem de origem humilde que ascende ao poder após eliminar o imperador Miguel III. A partir daí, nasce uma linhagem que buscava mais do que governar. Queria legitimar seu domínio. Surge então o conceito de porfirogeneta, filhos nascidos no Palácio Imperial, símbolo de autoridade divina e continuidade do poder. Mas o poder bizantino não se sustentava apenas pela hereditariedade. A corte imperial desenvolveu um sistema sofisticado de rituais e cerimônias. Não era apenas governar, era encenar o poder. E nisso, o clero ganhou destaque. Surgiu uma elite religiosa ligada diretamente ao imperador, separada dos demais sacerdotes e cada vez mais influente. Enquanto isso, nas fronteiras, o império lutava constantemente. Árabes, búlgaros, eslavos e normandos pressionavam por todos os lados. Ainda assim, os imperadores macedônicos, em sua maioria guerreiros, conseguiram vitórias importantes. Reconquistaram territórios como Creta, Chipre e partes da Síria. Avançaram no Oriente e, sob Basílio II, derrotaram o poderoso Império Búlgaro, reafirmando o domínio bizantino nos Balcãs. Mas enquanto o império crescia por fora, um problema silencioso se agravava por dentro. A concentração de terras nas mãos dos chamados dinatóis. Os poderosos começou a sufocar os pequenos camponeses, os penetis, sem condições de competir ou pagar impostos. Muitos perdiam suas terras e buscavam proteção, justamente com os ricos menos, aumentando ainda mais essa desigualdade. O Estado tentou reagir. Imperadores como Romano Lecapeno e Basílio II criaram leis para proteger os pobres, proibindo a compra de suas terras e obrigando os ricos a arcar com impostos quando necessário. Mas na prática, essas medidas falharam. A aristocracia e os mosteiros continuaram acumulando poder e influência. No fim, o que parecia ser uma era de ouro revelou suas fragilidades. O império passou a enfrentar conflitos entre o exército das províncias e a administração central. A força dos grandes senhores enfraqueceu o controle imperial. A dinastia macedônica deixou um legado grandioso de vitórias, cultura e organização, mas também um alerta claro da história. Nenhum império cai apenas por inimigos externos. Muitas vezes, a verdadeira ameaça cresce dentro de suas próprias estruturas. O Império Bizantino, os Comnenos e a queda de Constantinopla. No final do século XI, o Império Bizantino enfrentava uma grave crise política, social e militar. Foi nesse cenário que ascendeu ao poder Aleixo I Comneno, fundador da dinastia dos Comnenos. Sua chegada marcou uma mudança profunda. O poder deixou de estar concentrado na burocracia de Constantinopla e passou para a aristocracia militar, formada por grandes proprietários de terra. Essa transformação fortaleceu os chamados poderosos, mas agravou problemas sociais. A concentração de terras aumentou e o número de trabalhadores livres diminuiu, enfraquecendo a economia do império. Ao mesmo tempo, Bizâncio enfrentava múltiplas ameaças. Os normandos no ocidente, povos dos Balcãs como Pechenegs, além dos turcos seljúcidas no oriente, sem força militar suficiente. Aleixo tomou uma decisão estratégica. Buscou apoio da poderosa cidade marítima de Veneza. Em troca da ajuda naval, concedeu privilégios comerciais inéditos. Os venezianos passaram a negociar livremente no império, sem pagar impostos,
além de receberem bairros próprios dentro da capital. Esse acordo teve consequências profundas. Bizâncio abriu mão do controle do comércio entre Oriente e Ocidente, permitindo a ascensão de outras cidades comerciais como Gênova e Pisa. Aos poucos, esses italianos passaram a dominar a economia bizantina, enfraquecendo ainda mais o império por dentro. Enquanto isso, no Ocidente, surgia o movimento das Cruzadas, convocado por Papa Urbano II. Embora tivessem como objetivo religioso a conquista de territórios sagrados, as Cruzadas também envolviam interesses políticos e econômicos. O episódio mais marcante foi a Quarta Cruzada. Entre 1203 e 1204, os cruzados fizeram um acordo com Veneza para serem transportados até o Oriente. Porém, sem recursos para pagar, acabaram submetidos aos interesses venezianos. Inicialmente, atacaram a cidade cristã de Zara. Em seguida, sob o pretexto de restaurar o imperador bizantino, marcharam até Constantinopla. Diante da instabilidade interna e da resistência da população, os cruzados decidiram tomar a cidade pela força. Em 1204, Constantinopla foi invadida, saqueada e parcialmente destruída, marcando a primeira queda da capital bizantina. Após a conquista, o império foi fragmentado. Territórios foram divididos entre líderes ocidentais, enquanto os bizantinos sobreviveram em estados como Niceia, que mais tarde permitiria a restauração imperial. Esse evento revelou uma mudança histórica fundamental. O maior inimigo de Bizâncio deixou de ser o Oriente e passou a ser o próprio Ocidente. A aliança com os italianos, que começou como necessidade militar, terminou contribuindo diretamente para a queda do império. O Império Bizantino, entre a glória e a queda. Ao longo da história, poucos impérios conseguiram unir com tanta força o poder político e o religioso quanto o Império Bizantino. Tudo começa com a fundação de Constantinopla, a nova Roma do Oriente, idealizada pelo imperador Constantino. Mais do que uma simples capital, a cidade se tornou o coração de um império que buscava não apenas governar territórios, mas também almas. Sob o governo de Justiniano, o império atingiu um de seus momentos mais ambiciosos. Seu objetivo era claro: restaurar a grandeza do antigo Império Romano e consolidar uma unidade baseada na fé cristã. No entanto, essa busca pela unidade gerou conflitos intensos. As disputas entre diferentes interpretações do cristianismo colocaram em xeque a estabilidade interna, revelando que governar crenças era tão desafiador quanto governar terras. Com o tempo, o império enfrentou novas ameaças. Durante o governo de Heráclio, profundas transformações foram necessárias para garantir a sobrevivência. A criação dos temas reorganizou o sistema militar e administrativo, fortalecendo a defesa e descentralizando o poder. Ao mesmo tempo, o imperador assumia o papel de Basileus, uma figura que concentrava autoridade política e religiosa, reforçando a ideia de um governo absoluto. Mas essa concentração de poder também gerou tensões. A relação entre o imperador e o monacato tornou-se cada vez mais delicada, especialmente durante a Querela dos Ícones. Esse conflito, que discutia o uso de imagens religiosas, revelou divisões profundas dentro da sociedade bizantina e mostrou como a fé podia se transformar em um campo de disputa política. Séculos depois, a dinastia dos Conenos surgiu apoiada pelo exército e pela aristocracia rural. Esse novo grupo de poder refletia mudanças na estrutura do império, onde grandes proprietários de terra ganhavam cada vez mais influência. No entanto, essas transformações internas não foram suficientes para conter as pressões externas. O momento mais crítico veio com a Quarta Cruzada, em um episódio que chocou o mundo cristão. Os próprios cruzados voltaram-se contra Constantinopla, a cidade, símbolo máximo do poder bizantino, foi saqueada
e conquistada, marcando um golpe devastador. Embora o Império tenha sido parcialmente restaurado anos depois, sua força e centralidade jamais foram as mesmas. Assim, o Império Bizantino nos deixa um legado marcado pela tentativa de equilibrar fé e poder, tradição e transformação. Sua história é um lembrete de que grandes civilizações não caem apenas por inimigos externos, mas também pelas tensões que carregam dentro de si.